Queridos e amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal que é exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Estamos nos aproximando do fim de mais um trimestre, com ensinamentos gloriosos sobre a igreja, sobre a natureza da igreja, sobre a missão da igreja, sobre o desenvolvimento e crescimento da maturidade do corpo de Cristo e do povo de Deus. Chegamos à lição de número 12, o papel da pregação do culto. Mais uma vez, uma das lições de grande relevância para o povo de Deus, para o ministério, para os servos do Senhor, para os ministrantes da escola bíblica dominical e o povo em geral. Por isso, fique conosco até o final, porque nós veremos qual o papel da pregação, qual o objetivo de se pregar, qual o papel da pregação no culto, o que é ser verdadeiramente um pregador bíblico. Convido, fica conosco até o final. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal que é 100% nordestino, paraibano e aqui da cidade maravilhosa, a cidade de Campina Grande, na Paraíba. Jesus conhece a tua alma, ele viu quando a tua lágrima começou a descer, e a coisa mais impressionante do mundo nesta noite, que eu quero dizer a você mais uma vez, o Espírito de Deus mora dentro de você. Nós iremos seguir a nossa modalidade de exposição da lição da Escola Bíblica Dominical, sugerindo também vídeos do nosso canal principal Bíblia de Fato, fazendo uma exegese da leitura bíblica em classe, depois uma análise dos 3 tópicos da lição, confrontando esses tópicos com as Sagradas Escrituras e a teologia saudável. Antes de mais nada, eu quero sugerir a você um vídeo, na verdade, uma série ou um curso que há no nosso canal Bíblia de Fato, nas playlists, que é o curso Treinando Pregadores Bíblicos. São 9 vídeos em que nós trazemos ensinamentos, foram transmissões ao vivo de 2 horas ou mais. Como se preparar para ser um pregador do Evangelho? O que é necessário ter para ser um pregador do Evangelho? Como edificar e produzir sermões para a pregação, para a glória do Deus Todo-Poderoso? Hermenêutica, homilética e etc. Então entra lá no nosso canal chamado Bíblia de Fato, que é o nosso canal principal. Nós temos esse conteúdo riquíssimo para você também. Entrando na exegese da leitura bíblica em classe, que se encontra em 2 a Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5. O apóstolo Paulo inicia dizendo: conjuro-te. O conjuro-te, na verdade, é um rogo, uma súplica, um pedido insistente, semelhante a Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos. Então, Paulo está dizendo, traduzindo para o nosso linguajar nordestino, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Isso que eu quero dizer, recebam, pratiquem, façam. Rogo-vos, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Veja a maneira que ele faz esse rogo. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Aí ele agora vai dizer aquilo que ele pede com tanta insistência. Pregues a palavra. Instes significa insista. Insista na pregação. Que pregues a palavra com insistência, a tempo e fora de tempo. Redárguas. Redárguas é responder com argumentos. Redárguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Então, Paulo está dando uma exortação a uma pessoa, que é um líder, chamado Timóteo, dizendo a ele para ele não desistir e ser insistente no ensino e na pregação. Ter argumentos para convencer e também para combater os contradizentes e os hereges. Então, Paulo está fortificando Timóteo a sempre pregar e nunca desistir. Logo numa época em que nós estamos vivendo, em que aqueles que se dizem pregadores não conseguem mais pregar o evangelho, porque para essas pessoas a confirmação de que seu ministério está dando certo é o aplauso da multidão. E logo, a voz do povo não sendo a voz de Deus, então não se conseguirá aplausos se formos pregar o evangelho do reino. Porém, se conseguirá salvos e arrependidos. Porque o reino de Deus não precisa de gente apenas,
mas precisa de pessoas arrependidas da sua vida de pecado e que tornem para o Deus que o criou. Então a exortação ela começa muito forte, para que ele tenha argumentos bíblicos e para isso ele precisa se preparar e com toda longanimidade e doutrina, ou seja, com toda paciência e doutrina, para que o povo de Deus seja instruído, capacitado, exortado e firme. No versículo 3 ele diz: por que esse rogo e esse conjuro-te que Paulo faz a Timóteo? Porque, versículo 3, virá tempo em que não sofrerão. Esse não sofrerão é não terão desconforto. Sofrerão tentação por estar ouvindo aquilo, tentação de resistir àquilo. Então virá tempo em que não sofrerão. Em outras palavras, Paulo está dizendo que essa palavra não afeta mais, não faz com que eles se rendam mais à palavra, à sã doutrina, mas tendo comichão, ou seja, desconforto, coceira. Comichão é uma irritação na pele que o resultado é trazer coceira. Então, ao invés de eles sofrer a sã doutrina, ou seja, se submeter a ela, eles têm agora desconforto e são tentados a se separar e abandonar a sã doutrina. Então, vivemos essa época em que as pessoas viram o rosto, tentam de alguma maneira, como uma guerra fria, atrapalhar o pregador, o ministrante, dizendo que ele está reprovado por eles. Mas aqueles que são instruídos e capacitados por Deus, eles não deixam se ludibriar pela vontade pecadora da maioria daqueles que querem se entregar a um conformismo. Antes, eles pregam a verdade, trazendo a exortação, ou seja, uma palavra com ímpeto para tornar a pôr o povo de pé, a levantar, a dar ânimo ao povo. E é por isso que Paulo diz: prega palavras a todo tempo, a todo instante, persevere na doutrina e na longanimidade. E ele está dizendo isso por causa desses que não mais se submetem à doutrina, mas sentem-se desconfortáveis, se coçando. Essa palavra coçar ou comichão também está relacionado a um desejo de fazer algo. Ou seja, alguém diz: a minha mão estava me coçando para me violentar. O meu dedo estava no gatilho, pronto para atirar. Se coçando também fala de uma tentação, uma insistência em querer fazer algo. E no caso desses, é resistir à doutrina. Eles resistem à verdade. Versículo 3, a parte final. Tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores. Esse amontoarão para si doutores é aquilo que Paulo exorta na primeira carta aos Coríntios, que um diz: eu sou de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, outro de Cristo. Porém, eles não viviam em uma verdadeira união. Eles viviam divididos. É aquilo que é chamado de partidarismo. E agora, no tempo presente, nos dias difíceis que nós vivemos, as pessoas elas escolhem os pastores e os ensinadores que convém. E elas não escolhem a palavra. Diferente dos bereanos que estavam lá na Macedônia. Eles conferiam se as palavras de Paulo estavam de acordo com a Bíblia Sagrada. E eles amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então hoje tem pastor para todo gosto. Você escolhe o tipo de pastor e o tipo de líder, porque cada líder se adaptará de acordo com o conformismo, o comodismo e o pecado das pessoas. É a época do tem nada não, ou as coisas mudaram, Deus está diferente. É pela graça, é pela misericórdia, ferindo os princípios e a definição do que é graça e do que é misericórdia. Versículos 4 e 5. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, porque eles não sofrem, não se submetem à doutrina, mas se incomodam com ela, eles tomam para si os ensinos que eles querem e se desviam da verdade, voltando a fábulas, usando a própria Sagrada Escritura, tentando ainda falar a partir dela e usando ela, porém enganando os ouvintes. E aí eles levantam ministérios e pregações e mensagens que, na verdade, não são bíblicas. A mensagem do verdadeiro pregador, ela não é produzida segundo a vontade do povo ou o desejo do pregador em uma mensagem temática, mas a Bíblia é a mensagem. Basta o estudante e o pregador iniciante, ou o velho pregador, entender que o que ele tem que pregar já está escrito na Bíblia.
Ele não vai criar uma mensagem a partir de textos bíblicos. A mensagem está lá. Só falta ele criar o arcabouço, o sermão, o esboço e pregar a palavra de Deus ao povo. Mas o conselho que ele dá a Timóteo em meio a tudo isso é: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério, ou seja, faça a obra do pregador. Veja que ele diz: seja sóbrio. Ser sóbrio é não se descontrole em relação a esses que não se submetem à doutrina e escolhe os seus próprios líderes, os seus próprios ensinos. Seja controlado, se mantenha firme no propósito e cumpra aquilo que Deus mandou você fazer. E é isso que muitos líderes precisam ter. Muitas pessoas estão desanimadas e não querem mais pregar o evangelho ou ensinar a palavra porque as pessoas não querem aceitar mais a palavra. Então você ensina ou prega as Sagradas Escrituras e as pessoas dizem: não, não gostei. Você tem certeza de que você está na direção de Deus, fazendo o que Deus manda, mas as pessoas estão procurando aquilo que convém, porque elas entendem que pode viver o seu estilo de vida. E evangelho é viver o estilo de vida de Cristo. Jesus é que nos dá o estilo de vida para nós vivermos. Então esse texto é de grande importância. Nós finalizamos essa exegese da leitura bíblica em classe de 2 Timóteo 4, 1 a 5 e partimos para o primeiro tópico. Essa lição ela tem 3 tópicos. O primeiro, ministério da palavra e seu propósito. Segundo, ministério da palavra e sua importância. E terceiro e último, ministério da palavra e sua fundamentação. Então fica conosco até o final, não sai daí, porque em resumo iremos falar sobre pregação, sobre pregador, sobre o verdadeiro pregador e sobre o falso pregador. Nós já aprendemos em lições anteriores que as ordenanças de Deus se resumem em fazer discípulos, e dentro dessa primeira ordenança está pregar o evangelho a toda criatura, que é fazer discípulo de todas as nações, ensinando-os a guardar, que é o discipulado ou firmar aquele neófito nas escrituras, e o primeiro ritual da igreja, que é o batismo, que introduz esse novo convertido na comunidade cristã. E agora, quando eles se ajuntam, vão celebrar o segundo rito da igreja, que é a ceia do Senhor. Mas qual o propósito da pregação da palavra? Nós estamos falando sobre o papel da pregação no culto, dentro da liturgia. Então, se prega a palavra de Deus para cumprir o papel duplo que Deus nos deu, que é conhecê-lo e torná-lo conhecido. Se prepara, recebe a revelação que vem da palavra e, de forma horizontal, passa para os ouvintes. Segundo o pregador chamado Jesus Cristo, na parábola do semeador, ele prega para todo tipo de coração, para todo tipo de solo, e a semente é uma só, que é a Bíblia Sagrada. Não importa como os solos ou os corações irão receber a mensagem, simplesmente ele vai pregar. Então, qual o papel da pregação ou do pregador? Existe o texto áureo do mensageiro, do atalaia, do pregador, do profeta, que é Isaías capítulo 40, versículo 9. O texto diz: Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta e dizes às cidades de Judá: Eis aqui está o vosso Deus. Qual o primeiro propósito da pregação? Revelar Deus. Em Ezequiel 37, dos versículos 11 a 14, quando o profeta fala sobre retirar o povo da sepultura, ele diz: Então sabereis que eu sou o Senhor. Então, no fim desse processo em que eles serão libertos do cativeiro, eles saberão que Deus é o Deus que os livra, que perdoa os seus pecados. Assim como Moisés ficou sabendo que eu serei o que eu serei, assim como Deus disse, é o Deus que se revela da maneira que ele quiser para remir, beneficiar e salvar o seu povo. Então, o papel da pregação, primeiramente, e o mais importante, é revelar a pessoa de Deus, não apenas ir de encontro ao ego e à vontade daqueles que querem ouvir. Com palavras já prontas, Deus vai resolver o teu problema. Deus vai fazer. A roda gigante vai virar. Vai fazer a roda grande entrar dentro da pequena.
e todas frases de efeito para que as pessoas continuem é um paliativo que os engana, mas não os impacta, porque não tem a revelação da pessoa do Deus Todo-Poderoso e da pessoa do seu Filho, que é Jesus Cristo. O papel da pregação é pegar de Deus e transmitir para o povo, que é a mensagem do profeta, do anjo, do sacerdote, do atalaia e do mensageiro. Em Ezequiel 33, nós temos o papel do pregador. O papel do pregador é olhar para o pecador e olhar para o justo e simplesmente pregar. Se aquele ímpio ele se converter do seu caminho, tudo bem. Mas se ele não quiser se converter, Deus não cobrará do pregador, porque ele pregou. Da mesma maneira também é o justo que ouve a palavra. E ouvindo a palavra da boca do pregador, se ele quiser se desviar, Deus não vai cobrar do pregador, porque ele já pregou. Por isso que aquele que prega o evangelho, ele não pode ser inquieto em relação às pessoas que aceitaram a fé no momento da pregação ou não. Porque pregador não salva ninguém. E no momento em que alguém aceitou Jesus, não significa que foi apenas por causa de sua mensagem. Porque Deus está falando com aquela pessoa desde a sua existência para convencê-la e salvá-la pelo seu amor, porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho. A entrega foi total, provando o seu amor, segundo Romanos 5, versículo 8. Então você que é pregador do evangelho, o papel principal da pregação é revelar Deus. Então aceite com todo carinho esse conselho nosso. Pregue sobre Deus. Sobre Deus. Não as 3 formas do sucesso. Não as 10 atitudes para se dar bem na vida. Não a campanha que vai fazer prosperar. Não seja influenciado pela teologia da libertação e da prosperidade. Pregue Deus. Quem é Deus? As ações de Deus. As vezes que Deus fez, cobrou, se manifestou, se revelou, glorificou o seu próprio nome, fez os milagres. Pregue Deus. Eis aí está o vosso Deus. Esse é o papel do pregador do evangelho. Segundo papel do pregador, que é reconciliar os homens com Deus, que é a evangelização. Efésios, capítulo 2, versículos 16 e 17, o texto diz: E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Outro texto também muito importante é Atos 17, 30 e 31. Quando Paulo, diante dos atenienses, lá na Grécia, ele disse que Deus anuncia a todos os homens agora que se convertam. E Deus não considerará o tempo da ignorância. Então, Paulo está anunciando a quem não é judeu, dizendo que esse ministério dele, como um judeu agora, é pregar para a nação de Israel para que se volte e para quem não é do povo de Israel para que aceite essa fé gloriosa. Paulo fazia isso, Jesus fazia isso, que era primeiro ir a Israel e também ir aos gentios, coisa que está revelada em Isaías capítulo 49, quando Isaías, decepcionado porque Israel não voltava, Deus consola Isaías no capítulo 49, do versículo 1 ao 6, e diz: Também te dei para a luz dos gentios, para que me seja uma luz entre todas as nações. Semelhante a Isaías e a João Batista, que são uma voz que grita, uma voz que clama por arrependimento. E a mensagem de Isaías, iniciando no capítulo 40, é que Deus irá aplanar tudo. E o que está torcido se endireitará, o que é áspero se aplanará, o vale será exaltado e o monte será batido, e todas as nações verão a salvação de Deus, que Deus fez todas essas coisas. E o papel do pregador é anunciar. Ele é o atalaia, mas não anunciar a sua mensagem, não anunciar o sentir de Deus, não apenas está submissa à cultura do sentir alguma coisa e à ansiedade do pregador, que prega 15 minutos, mas passa meia hora orando para que alguém sinta alguma coisa, se balance ou fale em línguas, achando que o propósito é esse. E as pessoas saem sem direção, sem sabedoria, com a alma alegre, porque houve todo um movimento ali, mas voltam mais uma vez decepcionados consigo mesmos, porque não têm sabedoria para viver. Por quê? Porque falta a palavra. Então pregue a palavra, ministre a palavra, ensine a palavra, insista com a palavra. Essa é a exortação de Paulo na leitura bíblica. Pregue a palavra a todo instante.
não desistir de pregar a palavra. Então, o primeiro propósito da pregação no culto é revelar Deus. Segundo propósito é reconciliar Deus ou os homens com Deus. E terceiro, o aumento do corpo, ou seja, a capacitação e a edificação do corpo de Cristo para fazer a obra. Vamos conferir também em Efésios 4:12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Veja que o texto se resume em a palavra e a pregação e o ensino é para capacitar. Ele fala no versículo 11 sobre os 5 ministérios, todos relacionados com a palavra. Então é para capacitar mais líderes para fazer a obra, para que o corpo de Cristo aumente. Não aumente em quantidades apenas, aumente na estatura de Cristo. Está falando de maturidade, de crescimento espiritual. Então a pregação ela tem que trazer um crescimento espiritual. Ela tem que trazer um esclarecimento e uma firmeza ao povo de Deus. Versículos 15 e 16 do capítulo 4 diz: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Olha a importância da exposição das Sagradas Escrituras, quer seja pregando ou ensinando. Para quem não sabe, pregar é uma coisa e ensinar é uma outra coisa. Quando Jesus estava expondo parábolas, ele estava pregando. Quando os discípulos não entendiam, diziam: ensina-nos aquela parábola ou a parábola do joio. E Jesus iria agora pormenorizar, detalhar e falar de forma mais pausada sobre a parábola. Então ele estava pregando. O próprio texto bíblico diz que Jesus começou a pregar e a ensinar, ensinando e pregando. Ou seja, ele tanto fazia uma exposição para uma tomada de decisão, uma mensagem mais veemente, mais forte e sucinta, como também investia tempo para ensinar a doutrina, para afirmar na fé. Então, pregador, ensinador, não desista, porque a palavra de Deus é poderosa para fazer coisas grandes. A palavra de Deus e a sua pregação, no ato de proclamar, ela tem o objetivo de trazer conhecimento e exortar quanto à fé. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Não está dizendo colocar o CD de Cid Moreira. Está dizendo ouvir pregação, ouvir por meio da palavra. Algo que foi produzido pela direção de Deus para se fazer presente uma mensagem que seja completamente bíblica. E em 1 Timóteo 3:2, Paulo diz também, lembrando aquilo que está em Romanos 12:7, que é aquele que ensina, ele deve ser apto ao ensino. Tem que se dedicar ao ensino e à pregação. Quem é pregador do evangelho é um estudante das Sagradas Escrituras. Busca conhecer como se faz um esboço, o que é hermenêutica, como interpretar um texto, o que é homilética, o que é exegese e não exegese. Ele busca a cada dia se capacitar para dar o melhor para Deus. Há pessoas que se animam quando recebem oportunidades, mas não é a oportunidade que nós precisamos. Nós precisamos nos preparar para a obra do ministério. E a agenda de cada pregador, de cada ensinador e de cada pastor, ela não é feita por homens, ela é feita por Deus. É Deus quem opera, tanto o querer como o efetuar. A lição ela continua sobre a importância da ministração da palavra ou do ministério da palavra, lembrando a edificação da igreja, a formação dos valores cristãos ou judaico-cristãos para resistir a uma cultura hedonista, a uma cultura relativista, na formação de novos líderes, líderes que sejam bíblicos, que sejam fortes, que tenham coragem de pregar o evangelho, que não façam aliança com o povo, porque Saul fez aliança com o povo e perdeu o ministério. A aliança com o povo é baseada na Bíblia. Então, o pastor, o profeta, o pregador, o ensinador, ele da Bíblia, ele tem essa aliança de edificar o povo de Deus.
É isso que está em Efésios 4, 11 a 12. E combater as trevas. Nós podemos ler aqui Efésios 5, versículo 6, que diz: Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 11 diz: E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Quantos pregadores, e alguns talvez estejam me ouvindo, que não conseguem mais exortar quanto ao pecado, não conseguem mais combater as heresias, não apenas os hereges, mas as heresias. E muitos, no afã de ganharem fama, combatem o herege apenas, principalmente em plataformas como o YouTube. Então cita o nome daquela pessoa, dizem que ele é herege, começa a insultar aquela pessoa, como se isso fosse a defesa do evangelho. A defesa do evangelho é o que Paulo diz na leitura bíblica: redárguas, fale com argumentos. E quando você fala com argumentos, você convence o contradizente. E se ele for rebelde e insistir, ele terá perdição na sua vida e não conseguirá permanecer na congregação dos justos. Então o papel do atalaia é só falar, 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 porque quem faz o milagre é o Espírito Santo de Deus. E no terceiro tópico ele fala sobre a fundamentação do ministério da palavra. Em que está fundamentado o ministério da palavra? O ministério da palavra está fundamentado naquilo que a igreja está fundamentada, que é a pessoa de Cristo. Em Atos 8:5, lhes pregava a Cristo. O centro da mensagem é Cristo. Jesus Cristo disse que temos que examinar as Escrituras porque são elas que testificam de mim. Então, estudar Cristologia e conferir que o Antigo Testamento fala de coisas detalhadas sobre a pessoa de Cristo, a natureza de Cristo, o ministério de Cristo, isso é algo glorioso que fortifica a alma do pregador. E o pregador nunca ficará sem mensagem, porque a mensagem dele é Jesus. Jesus, Jesus. É Deus. Essa é a mensagem. Deus é a mensagem. Em 1 Pedro 1:11, o apóstolo Pedro ele diz que os profetas do Antigo Testamento, direcionados pelo Espírito Santo, eles falavam e testificavam sobre os sofrimentos e a glória que havia de vir sobre Cristo Jesus. Eles estavam inspirados para falar sobre aquele que realmente nós precisamos sempre estar falando sobre ele, que é o nosso maravilhoso Cristo. Essa é a mais importante revelação do conteúdo das Sagradas Escrituras. Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E a última exortação do terceiro tópico é quanto à pregação ser bíblica. Basicamente, existem 3 tipos de pregação: a pregação textual, a pregação temática e a pregação expositiva. A pregação textual é aquela em que você escolhe um texto, 3 versículos de um capítulo, e através desses 3 versículos, você cria o seu título e os tópicos baseados nesses 3 versículos. Por mais que cite outros textos e fale sobre o contexto, mas a mensagem é tirada daquele recorte ou perícope de texto. Já a mensagem temática, você escolhe um versículo ou um texto em que se tira um tema. Não necessariamente você falará dentro de todo aquele contexto, mas escolherá um tema a partir da Bíblia e falará dentro do contexto de toda a Bíblia e até informações extra-bíblicas. Essa é a mensagem mais fácil de ministrar, porque você terá mais respaldo e será mais livre para explorar outros textos. Aquela que é considerada a forma de pregar mais completa, difícil, que mais influencia os ouvintes, mas que requer mais preparo do pregador, é a mensagem expositiva, em que você toma um texto maior ou até um capítulo inteiro e você lerá, explicará e aplicará cada versículo para a igreja. Esse é mais desafiador, porém o resultado ele é mais poderoso. E grandes homens de Deus, nas Escrituras, fizeram exposições panorâmicas do conteúdo da verdade de Deus, como, por exemplo, Josué no capítulo 24, Estevão, que ninguém conseguia se sustentar diante do seu conhecimento, em Atos capítulo de número 7, o próprio apóstolo Paulo, e é muito explorada hoje essa pregação e requer uma dedicação maior.
nos estudos e nas pesquisas por parte do pregador. Então, basicamente, esses três tipos de pregações, textual, temática e expositiva, são formas de expor a Bíblia. Porém, muitos que tomam o púlpito têm nome de pregador, são anunciados como pregador, recebem a oportunidade de pregador, tem lenço ou toalha de pregador, tem relógio de pregador, tem sapato de pregador, parece pregador, mas não é o pregador. Antes de qualquer coisa, o pregador não é ansioso por convite, por agenda, nem por dinheiro, mas pela glória de Deus. O pregador verdadeiro, ele tem uma mensagem de Deus para o povo. Ele se prepara em sua comunhão, em sua intimidade. Ele aprendeu o que é se preparar e ter dependência. Muitos pereceram no seu ministério da pregação porque eles se perderam em relação ao que é se preparar, achando que não precisa e que tudo é espontâneo e entendendo mal o que é dependência. E por causa disso, eles têm um conteúdo raso que não influencia o povo de Deus, porque eles acham que tudo é na hora, interpretando versículos que diz: "E você não ficará preocupado com o que há de falar, porque o mesmo Senhor Deus", ou Salmo 81:10, "Abra a boca e tá encherei". São textos que não falam de pregação, não falam em exposição de Bíblia diante do povo. O Salmo 81 fala da doutrina que Deus quer que o povo abra a boca para Deus alimentar eles, que na verdade no texto é os ouvidos que o povo tem que abrir, e o de Cristo Jesus era simplesmente quando forem levados a juízo. Não se preocupar em se defender, porque Deus dará sabedoria, como deu a Estevão em Atos capítulo 7, que não se defendeu, mas pregou. O verdadeiro pregador do evangelho, ele tem três características no seu processo de preparo. Ele tem Bíblia, ele tem poder e ele tem independência. Você pode encontrar isso no nosso curso Treinando Pregadores Bíblicos, onde nós tomamos por base Isaías 49 e todo o livro de Ezequiel. Deus desce do céu, dá o rolo para Ezequiel comer, ele come. Depois ele vai e diz que a mão do Senhor é poderosa sobre ele, Deus dá poder a ele. Depois ele começa a sofrer muito a partir do capítulo 4 de Ezequiel e aprende a depender de Deus e diz para os ossos secos que estão em Ezequiel 37 que só Deus sabe se eles tornarão a viver ou não, e por causa disso, ele só profetiza aquilo que Deus manda e aí há a ressurreição do povo. Pregador preparado por Deus, ele terá resultado. E o resultado é no tempo de Deus, porque a salvação, o milagre, não depende de pregador algum, mas depende da manifestação da palavra de Deus. 1 Coríntios 1,18, o apóstolo Paulo diz: "Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus." Só há uma coisa que destrói o povo, é a falta dessa palavra. Deus, através de Osés, diz: "O meu povo perece porque lhe faltou entendimento." O próprio Cristo diz: "Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus." Pedro, também no contexto de combater falsos ensinos e falsos mestres, ele disse: "Antes cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo." João, em Apocalipse 1,3, ele diz que bem-aventurado é aquele que ouve, lê e pratica as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Então, tudo cerca o desenvolvimento a partir da palavra, através da palavra de Deus. Mas hoje em dia o que você vê é a ênfase apenas na performance, baseando-se na ansiedade desse suposto ministro, que é um grande número de agendas, para que venha trazer o resultado que ele espera, que é resultado financeiro. Você pode conferir Filipenses 3,19, 1 Timóteo 6,9, que fala do amor ao dinheiro. Uma mensagem sem Cristo, uma mensagem que não exorta o pecado, uma mensagem que não conclui que devemos tomar uma posição diante de Deus, mas apenas que Deus vai fazer aquilo que a gente gosta, não é mensagem do Evangelho, não é pregador do Evangelho, é qualquer coisa. Mas, infelizmente, a massa e muitos líderes que querem juntar pessoas não estão preocupados com a doutrina nem a edificação do povo de Deus. O que eles querem é juntar pessoas. Então, o que se deve fazer nesse caso? Apenas juntar pessoas através de um pregador que faça uma performance que agrade a todo mundo. E assim as pessoas virão. Mas se for o profeta, muitos já não virão
E os que estão vão correr, não do profeta, mas vão correr com medo da palavra. Porque a palavra, ela tem dois caminhos. Ela confronta e ela consola. A palavra confronta a uma atitude de santidade. E a palavra consola aqueles que estão feridos pelas adversidades da vida. Então ela sara, ela cura, mas também ela disciplina e ela repreende. E o pregador ele é completo nisso. Ele exorta, repreende com toda longanimidade e doutrina, e ele não desiste de pregar a tempo e a fora de tempo. Esse é o verdadeiro atalaia, esse é o verdadeiro pregador. Nós estamos chegando ao final de um trimestre tão glorioso que já dá saudade, sim. Na próxima semana teremos a nossa última aula, que é o poder de Deus na missão da igreja. Então iremos falar sobre as manifestações da graça e do poder de Deus na missão da igreja, que é pregar o evangelho a toda criatura. Deus abençoe grandemente a sua vida. Novidade aqui no canal EBD Sim Senhor. Primeiro, desejo que você nos ajude comentando o que você achou dessa aula, deixando o seu like. E agora nós já temos o botão de Seja Membro. Então, se você deseja contribuir com o nosso canal, você pode passar a ser membro do nosso canal, escolhendo uma das opções aí quando você clicar em Seja Membro, ou através do QR Code que está aparecendo aqui na tela. E também a outra novidade é que você pode participar do nosso grupo no WhatsApp, o grupo EBD Sim Senhor. Então, através do link que está aparecendo no comentário fixado, ou do QR Code que também apareceu aqui no vídeo e aparece, você pode adentrar no nosso grupo do WhatsApp e assim também ter um contato mais próximo conosco e trabalhar a lição durante a semana. Deus abençoe grandemente a sua vida. O meu desejo era fazer um resumo muito mais breve do que falei até agora, mas esse assunto é muito glorioso. Se fôssemos falar mais sobre o pregador e a pregação, a Bíblia Sagrada tem muita coisa a nos ensinar. Mas até o próximo vídeo, com a graça de Deus, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.